Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o NFS Server. Há 2 vídeos atrás eu mostrei para vocês como criar um mount point, como criar um novo disco no Linux. E aí eu já dei a deixa que voltaria aqui para a gente montar um servidor de NFS. O que é um NFS? É o Network File System, ou seja, muito utilizado quando você precisa acessar um disco de outra máquina, você precisa montar um volume, você precisa salvar conteúdos que não estejam dentro da sua máquina, mas por alguma razão, por segurança até de backup, estejam em outra máquina, normalmente feito em storage. Aguenta aí que eu já vou dar mais detalhes antes da gente entrar no nosso lab e fazer o nosso hands-on. Eu vou dar alguns detalhes sobre o que seria o NFS Server e qual é a estrutura, qual é o lab, qual é a infraestrutura que eu montei aqui no meu MacBook M1 para a gente falar e fazer esse negócio funcionar, tá bom? Mas antes, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Isso me ajuda demais, o teu like, o teu compartilhamento, tá? E se você gostar do vídeo, claro, se inscreve no canal, dá uma olhadinha rapidinho, tem bastante coisa, dá uma olhada na apresentação do canal, deixei um vídeo lá, onde eu faço lá um briefing, um resumozinho rapidinho do que o canal aborda, beleza? Outra coisa, eu sempre deixo um treinamento da Dunk Code, um treinamento de Linux que pode habilitar você a ser pelo menos um analista júnior de Linux, para você que trabalha na cloud, que está indo trabalhar com cloud, para você que está iniciando no mundo DevOps, ou para você que simplesmente é profissional de infraestrutura, ou para você que deseja aprender Linux, beleza? R$ 147 baratinho, você pode pagar com cartão de crédito, enfim, parcelar, Pix. Eu não tenho nenhuma parceria com a Dunk Code, é apenas uma venda no site da Hotmart que acaba dando uma força aqui para o canal. Beleza, pessoal? Vamos para o vídeo então, vamos lá. Como montar, como criar um NFS Server, um Network File System. Normalmente quando você tem um servidor, um servidor físico, uma máquina virtual ou eventualmente até um container rodando, quando você tem um projeto, uma aplicação, um banco de dados, um SGBD rodando, normalmente a boa prática recomenda que você não salve nenhum tipo de dado que seja importante para você, para sua empresa, localmente na sua máquina, na sua instância, na sua VM. Normalmente você salva isso em outro lugar dentro da rede, e esse outro lugar onde você vai salvar isso, ele tem políticas de backup, ele tem política de proteção de dados, enfim, ele vai estar guardado, tá? Então a tua máquina, né, a tua instância, ela faz o acesso a esse ponto remoto, que a gente chama de NFS, Network File System, ou seja, é um ponto na rede que vai ficar montado, ele vai existir, ele vai ficar existindo na sua máquina, só que ele está remotamente conectado à sua máquina, tá? Esse é o NFS. Então a gente vai montar, para que a gente faça esse lab hoje, a gente vai precisar subir um serviço de NFS numa outra máquina virtual, e da nossa máquina virtual a gente vai fazer o acesso lá e vai criar o mount point, beleza? O que eu usei para montar essa estrutura? Como eu sempre faço os vídeos aqui no canal baseados no meu MacBook modelo M1, então eu estou usando o virtualizador UTM, para quem já conhece não é novidade, mas para quem está chegando agora, eu estou virtualizando com o UTM, eu criei 2 máquinas Linux. Só para mostrar que funcionam em distros diferentes, tá pessoal? O meu NFS Server vai rodar no Rock Linux 9.2 e o meu cliente, a minha máquina onde eu vou criar o mount point, ele vai rodar no Ubuntu 20.2 LTS, tá bom? Então são distribuições Linux diferentes e não tem problema nenhum, roda redondo. A única diferença é que para instalar o pacote 1 eu vou usar o IAM, no Rock Linux, como ele é baseado em Red Hat, eu vou usar o IAM, e lá no Ubuntu eu vou usar o apt-get para poder instalar e desinstalar. Eu já fiz várias vezes os testes, então vocês vão ver que alguns arquivos já existem, tá? Então assim, vocês vão perceber que não tem dificuldade, mas tem que prestar atenção para que isso funcione e implementar amplamente no teu ambiente de produção. Então eu vou virar para cá, já vou entrar na minha máquina Rock Linux, a gente vai fazer a instalação do pacote NFS Server, a gente vai configurar um arquivo chamado export. O que é esse arquivo export? O export, o próprio nome já sugere, é onde você vai liberar o endereço da pasta onde a máquina remota vai salvar. Então você vai colocar o endereço local dentro do teu NFS Server, a tua pasta, o teu diretório, e você vai colocar o IP que vai fazer acesso a essa pasta, ok? E mais algumas permissões de leitura e gravação para o usuário root da máquina que vai criar o mount point. E na outra máquina, que vai ser a máquina client, a máquina cliente, que é o Ubuntu Server, a gente vai instalar o NFS Common,
Na verdade é um client para você fazer o acesso NFS, beleza? No final, depois que a gente criar o mount point já apontando uma máquina para outra, a gente vai inserir essa linha de mount point dentro do ETC-FS Tab. Nesse cara, no ETC-FS Tab, é onde ficam criados todos os mount points. Mas para que ele precisa ser criado lá dentro? Porque se você simplesmente der um mount point e o endereço do teu NFS, ele vai montar. Só que se a sua instância, sua VM, sua máquina virtual, seu container rebootar, esse mount point ele é perdido. Então ele precisa estar gravado dentro do ETC dentro do ETC FS Tab, ok? É o file system, a tabela do file system, digamos assim. Você precisa colocar isso lá. Eu vou virar para cá, a gente vai instalar o NFS Server para vocês darem uma olhada. Tá bom? Já deixei anotado aqui. Deixei uma cola rápida aqui só para eu não ficar perdendo tempo. A gente vai instalar esse serviço aqui, ó, dentro do MacBook, ok? Se você estiver utilizando outra versão, basta que você procure o serviço NFS Utils ou NFS Server para que você encontre. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar o Ian Install. Esse cara aqui, ó, ele já achou. Eu vou clicar. Lembrando que eu estou fazendo a conexão, pessoal, rapidinho para mostrar aqui, ó. Nesses dois caras, tá vendo? Eu tenho uma máquina virtual com Rock Linux e tenho uma máquina virtual Ubuntu. Só que eu não estou fazendo acesso pela console, eu estou utilizando via SSH, já deixei aberto, ó. Meu Rock Linux no IP 94 e meu Ubuntu Server no IP 96, então essas máquinas elas vão se falar. Lembrando que eu estou fazendo o vídeo aqui de casa, então elas estão na mesma rede. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Ó, estamos na mesma rede, IP 94. Muito bem. Instalado o NFS Utils, agora eu preciso subir o serviço. O serviço que a gente vai subir é esse cara aqui, ó, NFS Server, ok? Então vamos lá, vamos ver primeiro se ele já está rodando. Lembrando que nós já instalamos o pacote, tá? Já fizemos a instalação. Ele não está, ele está como inativo, tá? Então primeiro a gente instala, depois a gente inicializa ele. Vou dar o Start, ele vai subir o serviço. Vou repetir a linha de comando para pegar o status. Então, ó, já está rodando, tá vendo? Ó, Active Running, o serviço já está de pé. Muito bem, próximo passo, como é que esse cara vai ser o NFS Server, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma pasta, mas antes eu vou entrar aqui no arquivo chamado etc export, que foi o arquivo que eu tinha comentado com vocês na introdução do vídeo. Bom, eu já estou com ele montado, como eu disse a vocês, eu já tinha criado ele antes, tá? O que eu tenho nesse cara aqui? Eu posso ter 1 milhão de linhas, porque como eu estou montando um NFS Server, eu posso ter milhares de clientes, milhares de outros servidores conectando ao meu NFS Server. Não é só para um servidor não, tá? Como eu tenho um só, eu só tenho uma linha aqui. Eu tenho aqui a pasta local que vai receber o conteúdo que vai vir desse cara aqui, ó, desse IP, que nada mais é do que o meu Ubuntu Server. Então o meu Ubuntu Server, quando conectar no NFS Server, ele vai enxergar essa pasta aqui. Porém, aqui no meu Ubuntu Server ele não vai ter esse mesmo nome, tá? Eu vou criar um outro mount point com outro nome do outro lado, ok? Então, vamos lá. Bom, dentro aqui do meu etc export do Rock Linux, eu já subi o serviço e estou dizendo para ele o seguinte, que a pasta que está dentro do apt, eu criei uma pasta conteúdo, vai ser acessada por esse IP na rede, com permissão de leitura, de read and write, permissão de leitura e gravação, sync, no usuário root, ok? Então essa aqui é a permissão que eu vou colocar. Se eu mudar o IP aqui, eu preciso mudar o IP aqui no export, tá? Então, vou deixar na descrição do vídeo, na descrição do vídeo não, né? Enquanto eu estiver falando, eu vou colocar para vocês o path, onde está o etc export, tá? Então, onde está o etc exports? Então, eu vim aqui no VI etc export. Bom, eu criei uma pasta aqui dentro do apt chamada conteúdo. É essa pasta aqui que vai ser acessada lá dentro do meu Rock Linux. Dentro do meu Ubuntu Server, perdão. Bom, então eu vou para o Ubuntu Server agora. E aqui dentro, pessoal, é o seguinte. Toda vez que você for criar um mount point, você vai dizer para eles o seguinte, a origem e o destino. Então a origem vai ser esse cara aqui, certo? Vai ser o que a gente viu desse IP. E o destino vai ser o Ubuntu Server. Então eu preciso criar uma pasta onde ele vai montar isso. Eu já adiantei, já criei aqui dentro, ó, dentro do /mnt, onde normalmente se criam as pastas quando você vai fazer um mount point NFS.
Eu não vou dizer que é padrão, porque você pode criar em outro lugar, tá? Mas pelo Linux, no Linux, o MNT, normalmente as pessoas criam as pastas lá dentro, ok? Então eu criei a pasta DevOps, ó. Então eu vou apontar essa pasta para montar o conteúdo para montar o conteúdo aqui, ó, do apt conteúdo, tá? Então vamos lá, de novo. Aqui dentro vai haver uma pasta DevOps, dentro do MNT DevOps, deixa eu dar o caminho aqui. Dentro do MNT DevOps vai haver, ó, tá aqui, vai haver o conteúdo desse cara aqui, ó, apt conteúdo, tá bom? Para a gente exemplificar isso, eu vou entrar aqui no etc fs tab, onde eu já criei essa linha, ó, tá aqui, ó, tá prontinho. Então 192.168.0.94 vai montar, que faz referência a esse MNT apt conteúdo. Opa, São Pedro tá mandando brasa aí. 192.168.0.94 vai montar dentro dele o apt conteúdo, e na minha máquina onde eu estou vai montar o MNT DevOps. É um tipo de conexão NFS. Por default, isso aqui são permissões de escrita 1 e 1, tá? Aqui para baixo eu não mexi, é padrão do sistema, já estava aqui. Bom, como é que a gente faz agora? Eu quero fazer o seguinte, então. Eu vou primeiro montar isso na mão, tá? Depois eu vou explicar para vocês, a gente vai rebootar a máquina, a gente vai verificar que realmente ele não rebootou, ok? Vamos lá, então. Bom, vamos criar então o mount aqui. A gente vai dar o comando mount -t espaço NFS espaço. Agora a gente vai colocar o IP 94, que é onde está criado o nosso NFS server. 192.168.0.94 e o caminho, né? Onde que era o caminho aqui? Vamos relembrar aqui, ó. O caminho é esse, ó, apt conteúdo. Então a gente coloca o caminho /apt/conteúdo. Mount, tá aqui, ó. Ele vai criar mount -t NFS, o IP da outra máquina e o caminho do lado de lá, da origem. Agora onde a gente vai botar isso no destino, pessoal? Exatamente onde está aqui, /mnt /devops. Vamos ver se monta. Opa, será que montou? df-h. Vamos ver os mount points criados. Aqui, pessoal, tá aqui embaixo, ó. Montadinho, ok? Tá de boa, sem problema nenhum. Então, se eu vier aqui dentro do MNT, presta atenção, eu vou criar um arquivo aqui dentro. Já estou nele, tá? Perdão, já estou aqui dentro, ó. Não tenho nada, ok? Eu vou criar um arquivo, vou dar um touch, teste, por exemplo, edg, espaço digital.txt. Dei um touch, criei o arquivo. O arquivo está aqui dentro, ó. Aí eu pergunto, será que ele apareceu do outro lado? Bom, vamos ver se ele criou então, vamos lá. Tá aí, ó, teste _edg, tá? Suponhamos que a nossa máquina, agora a gente vai fazer o seguinte, como eu tinha mostrado a vocês, eu já tinha incluído aqui, opa, nessa aqui não, perdão. Eu já tinha incluído aqui, no FS Tab, que é o File System, a tabela do File System. Só revisando aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui o endereço de origem, o caminho, o caminho de origem, o apt conteúdo e o destino, MNT DevOps, exatamente como a gente criou no mount lá. Agora vamos fazer um teste, vamos rebootar essa máquina aqui, vamos ver se esse conteúdo, vamos ver se o mount point vai realmente subir. Vamos lá, eu vou encerrar aqui e vou dar um simples reboot, vamos ver se ele vai realmente subir, ok? Esperar a máquina rebootar e a gente faz o teste já. Bom, a máquina rebootou, vamos conectar nela agora. Eu vou fazer um sudo su aqui para poder ter permissão. Conecto com o usuário CMVAS. Vamos ver se ela remontou, pessoal. Tá aqui, ó. Remontou direitinho, tá vendo? Tudo porque ele está configurado lá no /etc/fs tab. Então fica aí a dica, fica a observação, toda vez que você for criar um mount point dentro do seu Linux, você precisa, se você desejar que ele retorne após um reboot ou um desligamento da sua máquina, da sua VM, do seu container, você precisa inserir essa linha que eu mostrei para vocês dentro do /etc/fs tab, ok? O que mais que eu tinha que mostrar para vocês? Eu acredito que era somente esse, tá? Ah, uma coisa que eu não mostrei, pessoal, olha só. Na máquina cliente, aqui,
como eu já tinha ele instalado, você precisa, além do NFS Server, você instalar dentro aqui da origem, onde vai estar rodando o seu NFS Server, no cliente, tá? No teu servidor cliente, você precisa instalar esse cara aqui, ó, NFS Client ou NFS Common. Aqui no Ubuntu ele veio como NFS Common, tá? Porque eu tentei remover para depois instalar e eu tive uns probleminhas de travamento da máquina, porque como eu estava com o mount point montado, ele travou a VM, ok? Antes de eu iniciar o vídeo. Então você precisa fazer dois tipos de instalação. Na origem, onde você vai instalar o NFS Server, você tem que instalar o serviço, o NFS útil, tá? E no cliente você tem que instalar o NFS Common, que na verdade é somente um cliente para você conectar ao NFS. Importante, eu fiz rápido aqui, acho que eu fui rápido demais, ó, esse comando aqui, pessoal. O NFS, quando você vai criar um mount point baseado em NFS, você precisa referenciar ele na linha de comando, tá? Então só repetindo aqui, se você for simplesmente fazer o mount e você não precise dele após um reboot. Então é mount-t, NFS, o IP origem, o caminho onde vai ficar disponível o mount point, e no destino, no caso é de onde eu estou executando, para onde eu criei. Lembrando que toda vez que você for criar um mount point, você tem que criar um diretório onde esse volume origem será montado, tá? Então até aqui nós temos origem e aqui nós temos destino, como eu tinha dito anteriormente. Dentro do Linux existe o diretório chamado MNT, que já faz parte da estrutura de diretórios do Linux. Normalmente se cria lá dentro, ok? Para uma questão de referência clara para outras pessoas que vão utilizar o sistema, ok? Para verificar se montou, se não montou, você dá um df-ah e você já vê aqui, ó. Normalmente em servidores de produção, as pessoas não utilizam o endereço IP, elas utilizam um nome cadastrado no serviço de DNS, normalmente com um domínio interno. Não há problema em você utilizar o IP. A questão é, num ambiente de produção, quando você coloca um host name, né, um host cadastrado no seu DNS, fica mais fácil a identificação para uma pessoa que não está habituada a mexer nessa máquina. Ele vai mexer, ele vai ver, que IP é esse? Ele tem que identificar de onde está vindo o NFS Server, onde é que está montado isso. Já com o nome fica mais sugestivo. Beleza, pessoal? Vamos fazer o último teste aqui. Eu vou fazer a criação de um outro arquivo, por exemplo. Então, para eu criar nessa máquina, eu tenho que ir para dentro do MNT DevOps. Ok, estou aqui dentro. Já criamos o teste EDG. Vamos criar agora, vamos dar um touch, né? Que cria um arquivo, o teste.txt. Bom, arquivo criado, está aqui dentro. Vamos ver se ele apareceu aqui dentro agora, dentro do OPT conteúdo. Está lá, ó, teste.txt, ok? Vamos dar um ls-lh para a gente olhar a hora, meia-noite e 11 do dia 8. E aqui a mesma coisa. Tá aqui, ó, meia-noite, aqui ó, o horário está errado. Completamente errado. Vamos lá, olha aqui, ó, 3h11 da manhã. Lembrando que agora são meia-noite e 11, beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo extremamente útil para você. Normalmente se utiliza NFS em storages, por exemplo, da NetApp, o que não quer dizer que você não possa utilizar na sua estrutura menor. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de NFS Server, você pode utilizar ele amplamente, você pode utilizar na cloud. É óbvio que na cloud você tem serviços lá de storage disponíveis, porém, se você não puder pagar por um serviço desse, você pode criar isso dentro de uma VM, onde, espelhada em várias zonas, enfim. Você pode criar dentro de um container apontando para o seu NFS Server, do seu storage. Lá dentro do seu NFS Server você vai salvar seus arquivos do projeto, seus arquivos de banco de dados, arquivos de diretório na rede. Lembrando que esse tipo de mount aqui, pessoal, é para ser usado com máquinas Linux, ok? Para utilizar montado em máquinas Windows, você tem que instalar o CIFS, o SMB, que é um outro tipo de protocolo, é um outro papo que inclusive já tem. Eu tinha ali no canal, mas o vídeo não... Na época eu achei que eu tinha que tirar e no futuro eu volto com eles para vocês. Eu volto com esse vídeo para vocês, beleza? Se gostou do vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. E galera, compartilha porque isso me ajuda demais aqui no canal. E aperta o like também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.